Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. No programa de hoje, vamos falar sobre o assédio moral, uma triste prática que também ocorre nos órgãos públicos. O professor da Unicamp, Roberto Eluani, que esteve em Cuiabá para uma palestra aqui no TRT, comenta o assunto. O uso do telefone e as horas extras. Vamos mostrar o desgaste e a importância do descanso do trabalhador. Se o empregado está num nível de estresse alto, desgaste, não teve o descanso necessário, é automático. A produtividade dele no trabalho diminui drasticamente. E ainda o lançamento do trabalho Justiça e Cidadania, o TJC. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Horas extras e horas de sobreaviso são autorizadas pela lei através do trabalho suplementar. Mas existem regras que devem ser respeitadas, até mesmo para não causar um desgaste em relação à saúde do trabalhador. Nós fomos a fundo neste tema e conversamos com uma psicóloga que traz um alerta. A legislação trabalhista estabelece que a jornada normal de trabalho deve ser de no máximo 8 horas por dia e 44 horas semanais. Mas a lei também autoriza o trabalho suplementar. São permitidas até 2 horas extras diárias e elas precisam valer no mínimo 50% a mais que a hora normal trabalhada. Outro tipo de trabalho suplementar é quando o trabalhador fora do expediente fica de sobreaviso. Não importa o que ele esteja fazendo, a qualquer momento o telefone pode tocar, requisitando que ele preste algum auxílio à distância ou mesmo que vá pessoalmente resolver um problema de trabalho. Em outras empresas já aconteceu de eu ter que voltar para resolver problemas específicos, né? Não é uma ocorrência direta, né? Acaba atrapalhando um pouco, né, nossos compromissos pessoais, né? Então acaba atrapalhando sim, é desgastante de certo modo, né? Porque você tem que estar preparado para sair da sua casa, do seu conforto, do que você está fazendo, para resolver problema. E quais os efeitos psicológicos sobre o empregado que precisa ficar alerta para um eventual chamado da empresa? Se o trabalhador ele vai com o celular para casa, o celular fica ali ligado, ele pode deitar, dormir, mas ele não relaxa 100% porque ele fica sempre com aquela expectativa de que pode tocar o telefone e realmente esse telefone pode tocar e ele tem que estar pronto para assumir ou tentar resolver uma situação mesmo que à distância. Ou seja, a qualidade desse descanso, desse sono, ela é diminuída sim. Por causa desse desgaste, quando a empresa exige que seus empregados fiquem à disposição mesmo durante o horário de descanso, ela precisa pagar pelas horas de sobreaviso. O valor dessa hora extra seria de 1/3 do valor da hora normal. E caso ele venha a trabalhar, ele recebe pela hora extra normal. E aí vai depender dos acordos coletivos de cada região. Se houver comprovação de que a prática é frequente, os valores podem até ser incorporados à remuneração do trabalhador. No direito trabalhista, essa é uma das partes mais difíceis que tem, que hoje é você provar como que você ficou de sobreaviso. Esse pode se dar até mesmo por testemunhas ou pelo horário em que você recebeu essas ligações da empresa, que você ficou de sobreaviso para estar indo, de repente, a qualquer momento, ser contactado para estar trabalhando. A Lei 12.551, que veio para regulamentar o artigo 6º da CLT, ele veio justamente com esse intuito para estar regulando o pagamento de 1/3 sobre a hora normal trabalhada para esse funcionário que fica de sobreaviso, que ele fica em função da empresa. Ou seja, mesmo estando longe, ele continua subordinado à empresa, que ela pode contactá-lo a qualquer hora. Mas os profissionais da saúde alertam que a falta de descanso causa muitos acidentes de trabalho. Essa psicóloga sugere que seria mais vantajoso ao empregador qualificar outros membros da equipe para resolver os problemas sem precisar comprometer o descanso de ninguém. Que ele trabalhe no sentido de que ele treine a equipe dele para que a equipe dele consiga resolver
o maior número de situações adversas possíveis que possam acontecer na ausência dele. Se o empregado ele está num nível de estresse alto, desgaste, não teve o descanso necessário, é automático. A produtividade dele no trabalho diminui drasticamente. Ele vai ficar mais lento, ele vai ficar, vamos dizer assim, mais prolixo, ele pode deixar passar detalhes de uma atividade que podem ser importantes, ele pode cometer erros, e isso pode gerar danos, inclusive financeiros, para o empregador. Grávida dispensada durante a estabilidade não deve receber valores referentes aos auxílios alimentação e creche. O caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o processo, a trabalhadora pretendia incluir os auxílios alimentação e creche na indenização que deve receber por ter sido dispensada no período de estabilidade garantido à gestante. O TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, reconheceu o direito à estabilidade, mas retirou da indenização os benefícios, por entender que o auxílio alimentação é destinado a empregados que estão atuando e o auxílio creche é para mães que deixam os filhos em instituições enquanto trabalham. E como a trabalhadora foi dispensada, a concessão do benefício foi excluída. Em recurso ao TST, a trabalhadora alegou que a decisão contraria a súmula 244, que prevê que, caso a gestante não seja reintegrada ao trabalho, a indenização deve ser paga equivalente aos salários e demais direitos relativos ao período de estabilidade. A relatora ministra Maria de Assis Calci, no entanto, não aceitou o recurso da trabalhadora. Segundo a ministra, a súmula não garante o pagamento das verbas que exijam condição especial para o recebimento, como é o caso dos auxílios alimentação e creche. Eu cito aqui um aresto de Vossa Excelência, senhor presidente, sobre o mesmo assunto. Tendo sido a reclamante dispensada e, portanto, não havendo a efetiva prestação de serviços, não há de se cogitar do pagamento de auxílio alimentação. E quanto ao auxílio creche, partindo-se da premissa fática delineada pela Corte de Origem, de que a parcela somente era paga à trabalhadora para custear a creche de seu filho enquanto ela prestava serviço ao empregador, é de se reconhecer que dispensada a obreira não estará satisfeita a condição, de forma a se entender pelo seu pagamento. Portanto, eu não vejo aqui contrariedade à súmula 2442, por isso que eu estou votando no sentido de não conhecer do recurso de revista da reclamante. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade. A trabalhadora já recorreu da decisão à seção 1 de dissídios individuais do TST. No quadro É Direito, a juíza Márcia Martins responde à dúvida de um trabalhador que descobriu que a empresa não fez o depósito do FGTS. Como proceder nessa situação? Meu nome é Johnny. Minha irmã foi sacar o FGTS e descobriu que a empresa não depositou. Ela pode entrar com ação contra a empresa? Johnny, sim, a sua irmã pode entrar na justiça para requerer esse fundo de garantia que não foi depositado. Mas ela tem que observar se esse contrato se extinguiu há menos de 2 anos. Por exemplo, se ela saiu da empresa, o contrato terminou em 15 de agosto de 2015, ela tem que entrar até 15 de agosto de 2017. Se foi em março de 2015, já está prescrito e ela não pode mais entrar na justiça, já correu o prazo da prescrição. Você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacal@trt23.jus.br. E vamos agora para o Giro da Semana com os destaques aqui da Justiça do Trabalho. Nove entidades filantrópicas que prestam serviços na região de Colíder, a 630 quilômetros de Cuiabá, vão receber mais de R$800 mil para viabilizar o desenvolvimento de 14 projetos sociais. Os recursos são oriundos de condenações impostas pela Justiça do Trabalho em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho e que tramitaram na Vara do Trabalho do município. O repasse dos valores foi oficializado em encontro ocorrido no final do mês passado.
Uma operadora de caixa que durante a gravidez faltou ao trabalho por vários dias sem apresentar nenhuma justificativa, teve a dispensa por justa causa confirmada pela Justiça do Trabalho. A trabalhadora recorreu da sentença argumentando que foi despedida enquanto estava no gozo de atestado médico, tendo ainda direito à estabilidade provisória, já que estava com 4 meses de gestação. A empresa se defendeu comprovando no processo que ela não compareceu por várias vezes ao trabalho e não justificou a falta. Além disso, a empresa demonstrou que aplicou advertências e suspensões à empregada antes da pena máxima de demissão. Assim, a primeira turma de julgamento manteve a sentença que entendeu correta a resolução contratual por culpa da empregada. Bens penhorados pela Justiça do Trabalho em Peixoto de Azevedo, a 640 quilômetros de Cuiabá, foram a leilão. O dinheiro das vendas será usado para o pagamento de dívidas trabalhistas das empresas executadas na vara da cidade. Ao todo, 16 itens estão sendo ofertados, entre os quais imóveis rurais, automóveis, vacas, eletrodomésticos e equipamentos. Caso eles não sejam arrematados, vão para o leilão, podendo ser adquiridos pelo maior lance. E nosso assunto agora é Facebook. Sempre com uma linguagem leve, os principais assuntos do direito do trabalho são destacados em nossa página na rede social. E a Julie Correia traz pra gente o que foi mais interessante essa semana. Oi, Julie! Oi, Ezequias, vamos falar sobre o Facebook do TRT de Mato Grosso. Essa página que está dando o que falar de tão bacana que é. A cada dia, mais e mais seguidores. Já são quase 45 mil. Essa página é realmente um fenômeno da internet. E a gente começa com um questionamento muito sério: trabalho infantil. Este post explica tudo. Se trabalho infantil é bom, por que só se vê entre os mais pobres? Verdade. A chance de uma vida melhor está no estudo e não no trabalho desde criança. É isso aí, gente. E a foto desse menino trabalhando não é fake não, hein? Ainda existe muito trabalho infantil no Brasil, infelizmente. Em 2015, foram registrados mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando sem monitoramento ou proteção, e muitas vezes em situação de escravidão. O post teve quase 100 reações de quem sabe a importância de combater este que é considerado um crime. Agora vamos mostrar um post bem fofo. Este cachorrinho que está se refrescando por causa do calor. Bom para ele, né? Mas olha, para quem trabalha em locais quentes, deve ter o direito ao adicional de insalubridade. Não dá, né, gente? Imagine só uma cidade como Cuiabá, fica bem difícil enfrentar o calor, né? Com mais de 200 reações, o Luiz Clóvis disse: é bom saber. E para saber mais, todo mundo precisa ficar conectado com a Justiça Trabalhista através do Facebook e do Instagram. Zequias. E esta semana aconteceu o lançamento da 9ª edição do trabalho Justiça e Cidadania, o TJC, um projeto do TRT de Mato Grosso com a Matra 23, voltado à formação de professores, pais e alunos sobre direitos e deveres. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho lançaram esta semana a 9ª edição do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, o TJC. As atividades são voltadas à disseminação de conhecimento a professores, coordenadores, pais e alunos e buscam orientar os estudantes sobre a forma de exercer os direitos, cumprir os deveres e realizar sonhos. Este ano, o projeto será realizado no Colégio Liceu Cuiabano, a escola mais antiga de Cuiabá. Durante a abertura do evento, o advogado Bruno Castro conversou com os estudantes sobre mercado de trabalho e o cenário econômico e a importância de fazer boas escolhas na vida, independente do que tenha acontecido. A palestra, que incentivou a busca pelo conhecimento, deu o tom do evento, que será realizado na escola até outubro deste ano, quando será finalizada com um concurso de redação, apresentações e trabalhos desenvolvidos pelos estudantes durante o projeto. O TJC prevê ainda a realização de outras 6 palestras com os professores da escola, sempre abordando temas relacionados a direitos e cidadania, que irão multiplicar o conhecimento com os alunos em sala de aula.
Estão previstas também visitas dos alunos ao TRT e um concurso sobre redação com o tema da palestra inaugural. O lançamento contou com a presença do presidente da Amatra, o juiz André Molina, do advogado representante da OAB, Marcos Avalone, e da procuradora do Trabalho, Jéssica Schneider. E no próximo bloco, acompanhe a entrevista do professor da Unicamp, Roberto Eloani. Ele fala sobre o assédio moral, que, infelizmente, também ocorre nos órgãos públicos. A gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque ó, dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. O assédio moral no trabalho é uma prática abusiva que é cada vez mais comum também nos órgãos públicos. Quais as diferenças ao se comparar com o assédio na iniciativa privada? E qual a relação do assédio a servidores com a corrupção e desvio de dinheiro público? Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o pesquisador da Unicamp, o professor Roberto Eloani. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço, obrigado mesmo. A gente já recebeu o professor Roberto Eloani em outra ocasião aqui no nosso programa, quando ele falou sobre assédio moral na iniciativa privada. Essa entrevista está disponível no nosso canal no YouTube, não deixe de ir lá e conferir. E sobre o assédio no serviço público, professor, qual a diferença básica entre o assédio na iniciativa privada e nos órgãos públicos em geral? Aline, tem várias diferenças. Agora, uma que chama atenção é o tempo. Né? O tempo de assédio? O tempo de assédio. Por exemplo, na iniciativa privada, 6 meses a 3 anos no máximo. A coisa é resolvida mais rapidamente, né? Ninguém aguenta muito tempo. Ninguém aguenta, chega um ponto que a pessoa fala, se eu fico aqui, eu fico doente, eu morro louco, então até logo, né? Vou para um outro lugar, não dá mais. Alguns falam, olha, não estou perdendo grande coisa, né? Exceto salário, tem coisas melhores do que salário, ou mais importantes. E muitas, mesmo na iniciativa privada, muitas vezes, o objetivo do assédio é pôr o sujeito para fora, sem que você pague a organização as verbas rescisórias, né? Então o objetivo é aquele mesmo, é fazer a pessoa sair. E a pessoa não é boba, chega um ponto e fala, vai para aquele lugar, tchau, acabou. Bom, então temos esse. No serviço público a coisa é um pouco diferente, né? O conceito de carreira, o que é? Carreira é um conceito muito próximo à iniciativa pública, qual seja, ao funcionário público. A estabilidade. A estabilidade, né? Então, a pessoa fez uma carreira. O que é carreira, né? Que vem do latim. Carreira é um caminho a ser traçado. Então, se a pessoa está numa organização pública ou mesmo uma autarquia, e quanto mais pública e estatal, você tem mais estabilidade, mas você também tem mais concursos, enfim, você tem uma projeção para o futuro. Você romper esse vínculo, que é um vínculo institucional, jurídico e afetivo, não é fácil para ninguém.
Então você imagina uma pessoa com 20 anos, numa determinada carreira, que já fez um concurso para entrar, outro para se efetivar, vários concursos internos, e que de repente ela é cercada por uma série de atitudes abusivas, humilhantes, degradantes. Não é fácil. A vontade que ela tem é ir embora. Por outro lado, ela começa a pensar em si e principalmente em quem? Família. Em que pessoas? Nas pessoas que compõem a família dela. Não é uma coisa tão simples. E ela sabe que depois de tempos na área pública, nesta carreira pública, né, ou como alguns chamam, eu acho interessante, iniciativa pública, né, porque tem alguém por trás, não é fácil você ir para a iniciativa privada. Não é? Tem uma série de questões. Também você não é tão jovem para novamente prestar um concurso, se efetivar, enfim, tem então a questão da aposentadoria. Submete. Ela se submete. E é por isso que nós já tivemos casos, né? Margarida e eu, nós já analisamos casos com 6 anos. Teve um com 8 anos. É uma tortura. É literalmente um psicoterror, como diria o Lehmann, né? É uma tortura psicológica em cima de uma pessoa e ela resiste, tentando não perder aquilo que ela obteve durante tantos anos. Mas aí é que está o perigo, né? Porque você corre o risco de ter uma pessoa, um servidor público que está na área de saúde, está na área da educação, está na área da justiça, está julgando, doente. que está totalmente doente, que está totalmente destrambelhado muitas vezes, tá? Com um transtorno mental grave e com somatizações terríveis. Então você tem pessoas afastadas, em frangalhos, tá? E que até então estavam o quê? Trabalhando. Mais do que isso, né? É por isso que quando a gente fala em assédio no setor público, a gente tem que falar de outra questão, que é a corrupção. Exatamente. Essa era uma questão eu muito até fiz importante. assim, Quando a gente... Eu fiz assim, Aline, porque é algo difícil de falar, mas a gente tem que falar. A corrupção está nas manchetes dos nossos jornais, está aí na nossa vida. E o senhor estuda o assédio no serviço público como uma forma de abrir caminho para a corrupção. Queria que o senhor explicasse isso para quem está assistindo. O que tem a ver assédio e corrupção? Eu acho que você pegou bem, trouxe essa questão, Aline, e ela é obrigatória, né? Por quê? As pessoas falam, e eu acho que tem que falar mesmo, quer dizer, o Brasil não pode ser uma terra de ninguém, onde a corrupção campeia, enfim, não dá mais para a gente continuar assim. Fala-se, critica-se, né? Causa indignação, que é positivo, é sinal que as pessoas não acham que a corrupção é normal, isso, graças a Deus, né? Então temos isso, acho que é altamente positivo, mas as pessoas não relacionam essa questão com assédio. E tem uma vinculação forte. Em muitos casos, na área pública, também na privada, tem também corrupção, malandragem na área privada, mas na área pública isso é muito forte. Muitas vezes uma pessoa é assediada porque é um bom funcionário. Muitas vezes uma pessoa é assediada pela simples razão que ela não acha natural se apropriar de dinheiro público. Porque ela não quis participar do esquema. Não quis participar. E se negando, né? Veja bem, às vezes ela não está nem ameaçando, não é que ela esteja ameaçando denunciar. Ela fala, olha, não me metam nisso. Mas ela percebe que não tem poder nenhum. Ela não tem poder nenhum para mexer naquilo. Como se você está lidando, como se fala na gíria, né? Com peixes grandes. Eu não tenho condições, né? Mas ela simplesmente está pedindo para me deixe de fora. A minha consciência, a minha ética, a minha moral não permite. Mesmo assim, ela é assediada de forma brutal. Por quê? Mesmo ela dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Me deixe de fora, porque ela é testemunha ocular. E mais do que isso, ela ficando lá, ela se torna uma persona não grata, no sentido de que ela atrapalha os negócios. Então você tem que pôr a pessoa para fora para colocar alguém, entre aspas, da confiança no grupo. Nós tivemos, eu me lembro, Margarida e eu, no nosso site, a Margarida recebeu a primeira carta, que nós recebemos, o nosso site tem 20 anos, que nós recebemos era do magistrado. Primeira carta? O magistrado, coincidentemente era o magistrado. Um sujeito indignado, sofrendo, um sofrimento exposto, querendo desabafar, né? E por que daquele assédio?
Um assédio misto, né? Começou por cima, passou pelos funcionários, enfim, coisa meio de mafioso mesmo, um assédio pesado. Um magistrado que já estava na carreira até avançado. E qual o grande crime desse magistrado? Ele não era corrupto. Ele não entrava em esquemas de venda de sentença, outras coisinhas que hoje a gente se fala. Ele simplesmente só isso. Ele não participava de um crime organizado dentro do Estado. Não quero. Começou a ser boicotado, começou a ser cercado, literalmente, começou a, mais do que isso, a ser desrespeitado, porque era a forma de fazer com que ele ou pede transferência, ou se aposenta precocemente, ou faz alguma coisa na vida. Ele não poderia ficar lá, porque a sua presença atrapalhava a corrupção. Isso a gente tem que ter em mente. Quer dizer, quando você permite a prática do assédio moral, você não está apenas permitindo que um ser humano seja torturado psicologicamente. Mais do que isso, você está permitindo que a corrupção, tal como um polvo, vá se instalando, vá criando raízes e vai eliminando, sufocando, tal como uma erva daninha, aquelas pessoas que, por terem princípio, não participam de um esquema criminoso. Professor, para a gente encerrar, o senhor citou aí um site. Que site que é esse? O que ele faz? As pessoas têm acesso? Tem, o site é o www.assediamoral.org, é um site que não cobra nada, não recebemos nada de ninguém, nem de empresa, nem de governo, até para a gente poder colocar o que a gente pensa que é correto, tá? E é um site de pesquisa e que a gente tenta passar mensagens que a gente acha importantes para a população, até para desmistificar um pouquinho esse tema e para as pessoas acharem, terem consciência de que assédio moral não é natural, que assédio moral não é uma coisa que deve ser vista como do nosso cotidiano, que as pessoas têm o direito de trabalharem de forma digna e de serem respeitadas. Essa é uma questão constitucional, está nos primeiros artigos da Constituição. Não é a favor de nenhuma empresa, não é a favor do Estado, não é a favor de ninguém. Dignidade é elemento constitucional e, portanto, todos nós temos o direito de termos o nosso corpo e a nossa pessoa respeitada no ambiente de trabalho. Não é a favor. Professor Roberto Eluani, pesquisador da Unicamp, pioneiro nesse estudo do assédio moral, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu te agradeço, Aline. Agradeço mesmo, sério. Obrigado. Venha mais vezes. Tá bom. E assim o nosso programa termina esta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento, lá na nossa página no TRT na internet, o link vídeos, ou no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.